Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé e cantarmos juntos esse primeiro cântico, que diz que bom é o Senhor para os que esperam nele, bom e agradável é a sua salvação. Deus, que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Todos os dias nós temos uma novidade da parte do Senhor, um perdão pelos nossos pecados, a renovação da nossa fé, e temos a oportunidade de assim dizer também todos os dias: Senhor Deus, quanto nós te amamos, como é bom ser um servo do Senhor, como é bom não resistir ao Senhor e entregar-se totalmente a Ele sem reservas. Eu convido a todos vocês a fazermos isso neste culto. Entregue-se ao Senhor, dê a Ele, deixe diante dEle as suas ansiedades, os seus temores, e louve a Deus por você estar aqui, por ter a oportunidade de cultuar a Deus conosco. Mas eu vou pedir que você não faça isso sozinho. Divida com seu irmão, desejando-lhe um bom culto, uma boa noite, dando uma palavra de ânimo. Vamos nos cumprimentar? Há um texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo 103, 21 e 22, que nos convida a louvar a Deus. E diz assim:
Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Vamos juntos ler esse texto? Bendigam o Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendiga o Senhor a minha alma. Vamos louvar a Deus. Somente Deus criou o mundo e o que nele há.
Poderiam assentar-se. Há expressões da palavra de Deus que nos ajudam a reafirmar a nossa fé. São aquelas expressões que quando nós lemos, dá vontade da gente falar, confirmando mesmo. E esse texto da palavra de Deus que nós vamos ler, é um texto que eu os convido a essa experiência. Após nós lermos o texto, gostaria que nós afirmássemos, né, que nós somos a luz do mundo, como Jesus nos diz. Vamos fazer a leitura. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Juntos, nós somos a luz do mundo. É isso, é através da luz de Jesus refletida em nós que o mundo vai ver e reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, Redentor da humanidade. E a nossa oração cantada neste momento será que a luz de Jesus sonde os nossos corações e nos use e perceba naquilo que Ele pode nos usar. Coloque-se à disposição do Senhor nessa oração, consagrando-se ao Senhor, dizendo: Pai, usa-me, sonda-me e usa-me para a Tua glória. Quebranta o meu
como um farol, como ponte, como abrigo, como flecha. 4 metáforas daquilo em que Deus pode nos usar. Como um farol que brilha à noite. Acabamos de dizer que nós somos a luz do mundo. Somos reflexo da glória do Pai. Somos reflexo do amor do Pai. Somos reflexo do perdão do Pai. Como ponte sobre as águas. Podemos ser, para muitos, a transposição de um obstáculo. A resposta para o problema de algum irmão aqui pode estar com você. Eu lembro de uma situação que um pastor muito conhecido, ele recebeu R$5.000 numa noite assim de presente. Ele perguntou para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com isso? No outro dia, ele era professor de uma faculdade, um aluno chegou para ele e falou, ele notou que o aluno estava triste, preocupado. O que está acontecendo contigo? Ele falou: eu estou muito preocupado porque eu tenho que custear uma cirurgia para minha mãe e não tenho dinheiro. Aí ele falou, o professor perguntou: quanto custa a cirurgia da sua mãe? E aquele aluno falou: R$5.000. Você pode ser ponte sobre as águas, abrigo no deserto. Pode estar nas tuas mãos a proteção de alguém, o cuidado, como flecha que acerta o alvo. Sempre que a gente vê essa metáfora do alvo, a gente lembra da metáfora que o próprio Cristo usou e que, sobre o pecado, aliás, que nós usamos, né, para ilustrar como é não pecar, como ter uma vida santa, aquela vida que acerta o alvo daquilo que Deus quer para nós. Hoje Deus quer te usar de alguma forma. Hoje não. Ele sempre quer nos usar. Vamos orar, pedindo a Deus que nos mostre. E nessa semana você pode ter uma surpresa de ser farol, ponte, abrigo ou flecha. Pai eterno, cantamos uma música tão bonita, Senhor, que nos impulsiona a nos apresentarmos diante do Senhor totalmente sem reservas. E pedimos que o Senhor nos aceite, porque o Senhor mesmo promete na sua palavra que aquele que vier até o Senhor, que vir até o Senhor com o coração quebrantado, o Senhor não despreza. E é assim que nós queremos chegar diante do Senhor. Quebrantados, prostrados diante de Ti, mas prontos para sermos usados pelo Senhor. Queremos que a nossa vida seja reflexo da Tua luz, farol, ponte, abrigo, flecha. Usa-nos, Senhor, para o louvor da Tua glória. Nos colocamos à disposição do Senhor. E que não seja só uma atitude de emoção, mas que seja uma atitude de fé, inspirada pela Tua palavra e pelo Teu Espírito em nós, que nos faz agir assim, de acordo com o Senhor, em obediência à Sua palavra. Pedimos a Tua bênção sobre esta igreja. São tantos os desafios que se apresentam diante de nós, e nós queremos superar a todos com a bênção do Senhor. E com a ajuda do Senhor, nós venceremos em nome de Jesus. Abençoa-nos e guarda-nos. E que essa semana seja uma semana de testemunho para muitos aqui. E que possamos ser a resposta de oração
que possamos ser o exemplo para aquele que está ansioso em ver a luz de Jesus. Usa-nos, Senhor, para o louvor da tua glória. É o que nós te pedimos em teu nome. Amém. E vamos testemunhar do Senhor agora, cantando um hino de louvor. E eu convido você a ficar em pé, que esse hino reflete também aquilo, a luz de Jesus através da nossa vida, o que Jesus é para nós. Nós vamos cantar, depois o pastor vai dar uma palavra e peço a vocês que tragam os seus dízimos e ofertas enquanto cantamos. Essa bênção tão maravilhosa de estar aqui na tua casa. Obrigado por cada irmão que está aqui, que o Senhor trouxe. Obrigado por cada dízimo, cada oferta entregue aqui no teu altar, Senhor. E te peço, Senhor, nessa hora por cada irmão, supre a necessidade de cada um, Senhor, seja com uma porta de emprego, com qualquer necessidade, Senhor, que estejam precisando, Pai. Faça morada, Senhor, em nossos corações nesta noite e em todos os dias de nossa vida, Pai. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, em comunhão contigo e com nossos irmãos. É isso que eu te peço nessa hora, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
pra cumprir o teu querer. Eis-me aqui, por ti quero viver. Eis-me aqui, pro teu chamado obedecer. Eis-me aqui, eis-me aqui. De todo o coração desejo te servir e sempre em tua palavra meditar. Pelo teu poder meus olhos vêm abrir, tua voz suave quero escutar. Eis-me aqui, pra cumprir o teu querer. Eis-me aqui, por ti quero viver. Eis-me aqui, pro teu chamado obedecer. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Deus, eu te exaltarei com minha voz, meu ser, e pelo mundo proclamarei salvação a todos que crêem. Eis-me aqui, pra cumprir o teu querer. Eis-me aqui, por ti quero viver. Eis-me aqui, pro teu chamado obedecer. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, pra cumprir o teu querer. Eis-me aqui, por ti quero viver. Eis-me aqui, pro teu chamado obedecer. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Amém. Amém. Graça e paz, queridos irmãos. Eu espero que vocês tenham tido uma tarde bem abençoada. Com certeza foi uma tarde calorosa, porque a gente está enfrentando um calor fora do comum em São Paulo. Em algumas cidades, inclusive a nossa, começa o racionamento de água, possivelmente amanhã. Então, você se prepare para não apenas sentir calor, mas até um calor seco, sem poder nem tomar aquele banho de 30 minutos que você gosta. Hoje pela manhã, queridos, nós iniciamos uma série de mensagens intitulada Sem Reservas. E nós falamos pela manhã sobre o tema Sem Reservas para Servir. Hoje vamos continuar nesse culto, o mesmo tema, estudando um segundo texto da Palavra de Deus. Filipenses capítulo 2, versos 4 a 8. Abra sua Bíblia e nós vamos pensar mais um pouquinho sobre sem reservas para servir. Filipenses 2, de 4 a 8. Diz a palavra de Deus: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros.
seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Vamos orar. Senhor Deus, nós pedimos que a graça do Teu Filho Jesus seja derramada sobre nós. Pedimos, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos dê compreensão da Tua palavra e que através dela nós cresçamos espiritualmente hoje à noite e que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, como acabamos de ler. Transforme a nossa vida, Senhor. Nós queremos Te louvar, Te agradar e engrandecer o nome de Jesus, pois nele estamos firmados e no nome dele oramos. Amém. A grande maioria de vocês não estava aqui pela manhã, então quero dar um resumo muito rápido do que estudamos e então continuar a mensagem que paramos pela manhã. Pela manhã nós vimos que Jesus nos chama para uma vida de entrega, e uma entrega sem reservas. Nós vimos que Jesus Cristo nos desafia a nos entregarmos a Ele sem qualquer restrição. E para fazermos isso, são necessários 2 passos. O primeiro passo, nós precisamos aprender a abrir mão de valores, abrir mão de bens, abrir mão de princípios, enfim, abrir mão do que for necessário para agradarmos o Senhor Jesus. Quem não abre mão de nada por Jesus, por certo, nunca será um servo de Deus. A segunda coisa que nós vimos é que nesse processo, quando nós abrimos mão, nós precisamos aprender a nos entregar totalmente ao Senhor Jesus. Nos entregar a Jesus na prática é colocarmos toda a nossa vida nas mãos dele. É muito mais do que ser um religioso, é muito mais do que ser uma pessoa honesta, é muito mais do que ser uma pessoa certinha, é muito mais do que não fazer algumas coisas. Se entregar a Jesus é viver para o Senhor Jesus. Foi isso que vimos de manhã, e agora estamos diante de um texto maravilhoso, quando o Senhor Jesus se apresenta como um servo e nos desafia a servir. E como a mensagem de hoje à noite tem como tema sem reservas para servir, nós vamos pegar o exemplo de Jesus e vamos tentar aprender o que é, na prática, servir ao Senhor Jesus. E o nosso exemplo não será um exemplo humano, será um exemplo do próprio Jesus. A primeira coisa que nós vamos olhar a partir desse texto é que o Senhor Jesus é o maior exemplo de servo que nós podemos encontrar na Bíblia. Nós encontramos na Bíblia uma série de servos. No Antigo Testamento existem vários, no Novo Testamento existem vários. Nós poderíamos encontrar exemplos de servos na história do cristianismo, os pais da igreja, os primeiros cristãos, mas Jesus é o maior exemplo de servo que nós temos. Jesus é um exemplo sublime de que cada um de nós pode ser um servo, porque ele foi. Jesus, na verdade, viveu para servir. Servir para Jesus foi um estilo de vida. Jesus viveu nesse mundo servindo pessoas. E quando Jesus diz que nós deveríamos segui-lo, nós entendemos que seguir Jesus é fazer como ele fez, de modo que se Jesus foi um servo, nós
precisamos ser servos também. A questão é, irmãos, que servir não é uma coisa que está em moda. Servir é algo totalmente fora da perspectiva de muitas pessoas. O mundo pós-moderno nos ensinou que nós temos direitos, que nós devemos exigir por qualidade, que nós devemos esperar uma dignidade cada vez maior das pessoas para conosco, e de repente nós nos transformamos em cidadãos que querem ser servidos, querem receber, querem de algum modo ser privilegiados com bons serviços, e aquele ideal de servir, ele vai sendo perdido. Aliás, nesse tempo em que vivemos, nós corremos atrás de direitos, nós corremos atrás de privilégios, de vantagens, enquanto o Senhor Jesus se apresenta como alguém que não queria privilégios e nem vantagens. Ele queria servir pessoas. Jesus é, de verdade, o maior exemplo de servo do Antigo e do Novo Testamento, da história da igreja e da revelação de Deus para a humanidade. Muito bem, como que Jesus veio a ser servo? Vamos olhar 2 textos do Antigo Testamento e vamos tentar entender de onde veio esse coração de servo do Senhor Jesus. O primeiro texto está lá em Isaías 42, verso 1. Esse é um texto profético, é um texto messiânico. Um texto messiânico é um texto do Antigo Testamento que fala sobre a vinda de Jesus que aconteceria apenas no Novo Testamento. O texto messiânico é como que se Deus estivesse preparando a humanidade para a vinda do seu Filho. E para preparar a humanidade, Deus chamou profetas e esses profetas anunciaram a vinda de Jesus. E dentre vários textos em que Jesus é anunciado, aparece esse, Isaías 42, 1. Veja como o profeta do Antigo Testamento vai apresentar o Senhor Jesus que ainda viria. Diz o texto: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Eu porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Jesus é chamado de meu servo. Veja, Jesus, antes mesmo de vir ao mundo, ele já sabia que o seu papel era um papel de servo. E não só nesse texto, mas num outro texto, no mesmo livro, agora no capítulo 53, diz assim a palavra: depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Novamente a expressão servo. Jesus viria ao mundo como um servo. O Messias tão esperado, o Rei dos Reis, ele viria ao mundo na condição de um servo. Isso foi muito difícil para o próprio povo judeu aceitar. Os judeus aceitavam, de um modo quase convincente, a vinda de um Messias glorioso, a vinda de um Messias poderoso, a vinda de um Messias em meio à riqueza. Mas de repente Deus começa a preparar o seu povo dizendo que o seu filho, o Messias, o Senhor Jesus, viria como um servo. Isso foi altamente decepcionante para o povo judeu. Eles começaram inclusive a questionar se profecias assim se referiam de fato ao Senhor Jesus. Mas o que aconteceu
é que o nosso Jesus veio ao mundo exatamente nessa condição. Jesus Cristo veio ao mundo com uma missão. E qual era? Servir. Ele veio ao mundo abraçando exatamente esse título dado pelo próprio Pai, servo. O Senhor Jesus, desde criança, ele aparece servindo, como no exemplo, quando deixado pelos pais no templo, ele reúne os doutores e começa o seu ministério. Nós vemos Jesus servindo sempre, servindo doentes, servindo pobres, servindo famintos, servindo pessoas que sofrem. O nosso Senhor Jesus se revelou como sendo servo. E aí nós já temos uma grande lição. Se Jesus, o Rei dos Reis, foi um servo, por que nós não podemos ser? Se Jesus, Filho de Deus, se o Jesus que estava lá no início da criação, e juntamente com o Pai e o Espírito Santo tiveram poder e autoridade para trazer toda a criação à existência, se esse Jesus assumiu um papel de servo, como nós, meros seres humanos, não podemos assumir tal papel? Jesus veio ao mundo na condição de servo. Ele serviu pessoas. Ele nos serviu. Porque se somos salvos, é porque o Senhor Jesus nos serviu, morrendo na cruz e ressuscitando ao terceiro dia. Isso foi tão estranho para o povo judeu, que eles, quando viram Jesus como um servo, eles rejeitaram Jesus. Eles não podiam crer que o Rei dos Reis se apresentaria como um homem que lava os pés das pessoas, um homem que toca um leproso, um homem que alimenta um faminto, um homem que socorre uma viúva. Jesus Cristo se apresenta como uma grande decepção ao seu próprio povo, que esperava muito mais. Aliás, eles aguardavam pela opulência de um rei, enquanto o Senhor Jesus se apresentou como um servo humilde. Jesus veio a este mundo como um servo. E olhando para Jesus, eu entendo que Jesus reinterpretou a palavra servo, o conceito servo, a ideia de servo, porque o servo na época de Jesus era um escravo. O servo na época de Jesus era o Zé Ninguém da casa. O servo na época de Jesus era aquele que só existia para satisfazer o seu patrão, que muitas vezes era o seu dono, porque o servo era comprado no mercado, como se compra um cacho de bananas. E foi nessa condição que o Senhor Jesus veio. E o Senhor Jesus pega essa imagem errada de servo e ele exalta a imagem de servo, se fazendo servo. O Senhor Jesus, ele dignifica todo o conceito de servo, ele dá honra ao título servo. E ele mostra que você pode servir sem perder honra, sem perder dignidade, sem perder qualquer tipo de valorização humana. Jesus mostra que há uma maneira de servir com honra e dignidade. É só servir como ele serviu. Servir por amor. Servir sendo instrumento de Deus na vida de pessoas. Há uma frase muito interessante de Kenneth Fleming, quando estudando o termo servo. Ele diz que essa terminologia, servo, ela não apenas desapareceu,
como a disponibilidade das pessoas em servir também está desaparecendo. O dinheiro se transformou no meio em que nós conseguimos fazer as coisas sem precisar servir. E há muitos cristãos que, em vez de fazerem aquilo que poderiam fazer em nome de Deus, eles pagam para alguém fazer o que eles deveriam fazer. Há uma espécie de terceirização do serviço cristão, terceirização do amor ao próximo, terceirização de gestos de compaixão. Se alguém pode fazer para mim, melhor, assim eu não preciso me envolver. Mas como isso é contrastante quando vemos o próprio Jesus. Porque Jesus serviu. Jesus foi pessoalmente e se envolveu com pessoas. Enquanto a disponibilidade em servir está desaparecendo, o Senhor Jesus continua se apresentando como servo. Ele foi e ele é o servo por excelência. Muito bem. Primeiro ponto, portanto, que entendemos é que o Senhor Jesus foi servo. E é o nosso exemplo de servo. Mas o que significa exatamente servir? Há duas dimensões do servir. Elas aparecem principalmente no Novo Testamento, que já traz uma reflexão a partir de Jesus Cristo acerca do que é servir. As duas dimensões do conceito de servir podem ser simplificadas em duas frases. Servir é agir em favor do próximo e servir é ser submisso a um Senhor. Há três palavras no Novo Testamento que abrangem esses dois conceitos. A primeira é a palavra diáconos. Antes de ser um título, diáconos era uma palavra que se referia ao serviço, porque diáconos significa servir. Jesus, ele se apresenta como diáconos, servo. E essa palavra grega, que foi traduzida em português para ministro ou diácono, diz respeito ao agir para e pelo outro. A palavra grega diácono significa que alguém está trabalhando para outra pessoa. Seja um trabalho no sentido de socorrer, de ajudar, ou seja, ministrar em nome de Deus. Diáconos não é um título, mas é a essência do servir. Jesus, Paulo, Pedro e vários outros personagens do Novo Testamento foram chamados de diáconos, servos. Essa é a primeira dimensão do servir, fazer algo para o outro. Nós somos diáconos quando nós trabalhamos para o outro, quando nós servimos. Quando nós, à semelhança de Jesus, percebemos uma oportunidade e agimos imediatamente, oferecendo a graça de Jesus através do pão, através do conselho, através da oração, através de qualquer tipo de ajuda prática. Esse é um conceito de servir. O segundo conceito de servir aparece pela palavra grega doulos. Doulos é traduzido por servo ou por escravo. E doulos diz respeito a alguém que está debaixo da autoridade de outra pessoa. Doulos é submissão. Essa é uma segunda ideia do servir. Junto com essa palavra aparece ainda a terceira, liturgos. Liturgos diz respeito a uma responsabilidade que nos é dada por alguém que está acima de nós. Então perceba, nós temos dois conceitos de servir. Eu sirvo quando eu faço algo pelo outro. Mas eu sirvo alguém. Alguém que está acima de mim. E quem está acima de nós? Quem? Jesus. Jesus está acima de nós.
Nós imitamos o que Jesus Cristo fez e assumimos o nosso papel de servos, mas nós também obedecemos ao Senhor Jesus, que nos envia a esse mundo para servirmos. Servirmos a Ele em obediência, servirmos as pessoas como nossa missão. Jesus foi servo e nós somos chamados para servir. Agora, quem gosta de servir? Você gosta? Eu imagino que você gosta. Mas você gosta de servir algumas pessoas, concorda comigo? Você gosta de servir dentro de algumas circunstâncias especiais. Nós aprendemos com a sociedade e não com Jesus, de que devemos servir algumas pessoas. As pessoas que merecem, os bonzinhos, aqueles que são nossos amigos, aqueles que podem de alguma forma responder ao nosso serviço, aqueles que de algum modo reconhecerão o nosso serviço. O conceito sociológico de servir traz essa ideia de que o serviço está vinculado a alguma coisa, em especial a um retorno. Mas, irmãos, Jesus não foi um servo assim. Jesus não aguardava retorno. Jesus serviu aqueles que não poderiam fazer nada por Ele. Jesus, no momento assim de maior dor, quando está na cruz, Ele ainda assim é capaz de servir pessoas, perdoando um bandido que está ao seu lado, olhando para baixo e vendo aqueles homens ali que acabaram de tirar toda a sua roupa e a sortearam entre si, e olhando-os, Jesus os serviu em amor, dizendo: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Um pouco antes, no momento em que está sendo preso, e que vê Pedro, seu discípulo, nervoso, pegar uma espada e cortar a orelha de um dos soldados, lá vem o Senhor Jesus em meio a toda a pressão e com a sua mão poderosa toca na orelha daquele homem e serve aquele homem. O que essas pessoas poderiam dar para Jesus? Nada. O que elas poderiam fazer por Jesus? Nada. Mas Jesus desafia a lógica de uma sociedade como a nossa e diz: sirvam, ainda que vocês não recebam nada por isso. Ainda que as pessoas não aplaudam vocês. Ainda que as pessoas nem vejam. Aliás, uma das pessoas que foi servida pelo Senhor Jesus sequer pôde vê-lo. E deu o seguinte testemunho: eu não sei quem me curou, o que sei é que era cego e agora eu vejo. O Senhor Jesus nos chama para servir como Ele serviu. Servir em obediência, um conceito do serviço. Servir fazendo algo para o outro, o segundo conceito do serviço. Vamos agora à prática do servir, e eu dividi a prática do servir em 3 momentos. E agora vamos ao texto inicial que deu origem à nossa mensagem de hoje, e se você chegou atrasado, Filipenses 2, 4-8 é o texto que estamos estudando. Quem quer servir em primeiro lugar precisa mudar o seu foco. Sabe o que é isso? Todos nós temos foco. Foco é a direção do olhar. Foco é a atenção que damos a um ponto. O foco é a maneira como nós desenvolvemos
tudo aquilo que queremos fazer, é a direção da vida. Esse é o foco. Se nós queremos servir, nós precisamos mudar o nosso foco. É o que diz o texto. Cada um cuide não somente dos seus interesses, esse é um foco, nós mesmos, mas também dos interesses dos outros, um outro foco, as pessoas. Veja, quando nós nascemos, nós somos incentivados pela mamãe, pelo papai, pelo titio, pela vovó, a acharmos que éramos as pessoas mais lindas do mundo, mais espertas, e que o mundo girava ao nosso redor. Concorda comigo? A mamãe dizia: filho, você é o mais lindo do mundo. Ainda bem que a mamãe dizia: filho, você é o mais lindo do mundo, você é o mais inteligente, nós vamos fazer tudo por você. E está certo. Isso é o amor paterno, materno, é o senso de família que se une porque um bebezinho merece atenção. Só que esse bebezinho vai crescendo. E se ele nasceu com condições razoáveis, financeiramente falando, esse garoto vai para uma boa escola. E se por um acaso acontecer qualquer coisa na escola, os seus pais ferozmente vão reclamar, porque é o seu filho. Ele vai crescer um pouco mais e, dependendo da condição econômica da família, ele talvez ganhe seu primeiro carro, ele talvez consiga fazer a universidade mais cara da cidade, ou o cursinho preparatório para vestibular mais famoso da cidade. E talvez ele possa até ser, quem sabe, um sócio, ou então ele vai começar bem a carreira de outra forma. E agora nós temos um adulto que em nenhum momento da vida foi ensinado a servir. Ninguém o ensinou a servir. Ele nunca serviu ninguém, ele nunca serviu nem a vovó, porque a vovó também fez toda a sua vontade. Não é assim? Ele é, na verdade, um adulto que não teve um senso de servir. E se esse adulto não for maduro bastante, ele será um mimado para o resto da vida. Será alguém que sempre esperará que todos o sirvam, enquanto ele não terá disposição em servir ninguém. A esperança desse adulto é ele olhar para Jesus e perceber que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele se apresenta como exemplo vivo. Faça como eu, sirva. O foco, quando está só sobre nós, ele nos impede a servir outras pessoas. Quando nós só pensamos em nós mesmos, quando a nossa busca material é só para nós mesmos, quando o nosso esforço é só para nós, quando a nossa atenção é só para nós, quando todo o interesse da nossa vida é apenas para nós mesmos, nós nos tornamos incapazes de servir. Porque para nós o outro não existe. Só existe o nosso mundo, no máximo a nossa família, agregados, um amigo, um familiar mais próximo, mas o Senhor Jesus se apresenta como servo e Ele diz: façam como eu, sigam-me, sigam o meu exemplo, venham comigo nessa jornada do serviço, sirvam o outro. E agora o apóstolo Paulo, quando inspirado pelo Espírito Santo de Deus, vai nos falar nesse texto lido, ele vai dizer: olhe, não cuide só dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Mude o foco. Olhe um pouquinho para o outro lado da rua. Olhe um pouquinho por aquele que está do lado de lá da janela, por aquele que está ao seu lado no banco.
por aquele que está na mesa ao lado, por aquele que está vivendo um drama, está tão perto de você e precisa tanto que alguém, em nome de Jesus, o sirva. Enquanto o foco somos nós, os outros pouco valem. Os outros pouco importam. Os outros são os outros. Eu tenho as minhas necessidades e tenho os meus interesses e tenho as minhas contas para pagar. Mas a Bíblia diz: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Você quer servir? Então, mude um pouco o foco. Olhe ao seu redor. Comece até pela sua própria casa, porque há pessoas que têm o foco tão em si mesmas que nem conseguem enxergar o familiar que está ao seu lado. Mude o foco. Segunda dica da palavra de Deus: servir envolverá mudanças de atitude. Diz o texto: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que grande mudança! Ter uma atitude como a de Jesus é algo que sem Jesus nós nem conseguimos atingir. É muito alto, é muito sublime, é muito digno, é muito maravilhoso. Irmãos, a Bíblia nos desafia a termos uma atitude não como o artista da novela das 8, não como o grande estudioso dessa ou daquela área da ciência. A Bíblia nos desafia a termos como o nosso exemplo e a imitarmos o próprio Jesus. E isso significa que, olhando para Jesus, eu vou aprender com Jesus na prática do que ele fez e falou. E eu vou tentar imitá-lo. Que nobreza nos foi dada podermos imitar o Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. E você pode, na prática, através do serviço, ter atitudes tão nobres, tão honrosas, tão abençoadoras, simplesmente por estar fazendo o que Jesus faria se estivesse em seu ou em meu lugar. Quer servir? Então é preciso mudar de atitude. A nossa atitude egoísta nos impede de servir. A nossa atitude ensimesmada nos impede de servir. A nossa atitude preocupada apenas com as coisas mais próximas nos impede de servir. Mas se a nossa atitude for como a de Jesus, nós serviremos os outros. E sabe como nós serviremos? Nós não serviremos por obrigação. Nós não serviremos quando alguém nos chamar a atenção. Nós não serviremos quando servir for realmente um imperativo e não tivermos condição de fugir. Nós serviremos como um estilo de vida, porque assim Jesus fez. Ninguém precisou ensinar a Jesus. Ele já veio a esse mundo como servo, conforme lemos no Antigo Testamento. E esse Jesus, ele se apresenta como exemplo. O mais digno, servindo os outros. Nós vivemos cercados por uma série de pessoas. E algumas pessoas aparentemente não estão precisando de nada. Nós convencionamos que se as pessoas têm dinheiro, elas não precisam de nada. Que bobagem. Há pessoas que têm muito dinheiro e estão precisando muito de ajuda. Porque o dinheiro, na hora de uma crise,
não costuma resolver bem as coisas. O dinheiro, num momento de frustração, no momento de tristeza, no momento de desespero, no momento em que se tem que tomar uma decisão séria, ele por si só não pode fazer nada. Talvez as pessoas com quem você convive, aparentemente, não precisam de ajuda, não precisam de socorro, não precisam de serviço, mas vá além da visão econômica, capitalista ou social das pessoas. Tente enxergar as pessoas como Jesus enxergava, seres que precisam de cuidado, que precisam de amor, que precisam de incentivo, que precisam de conselhos, que precisam de uma ajuda que vai além daquilo que a matéria pode oferecer. Elas precisam de ombro, elas precisam ouvir, elas precisam falar, elas precisam expor as suas crises. Isso também é servir. Quando alguém ouve, está servindo. Quando alguém se apresenta como um bom conselheiro, está servindo. Quando alguém é capaz de ser simplesmente uma companhia, está servindo. Quando alguém é capaz de parar e oferecer o suporte mínimo da vida, que é dizer, conte comigo, eu não sei o que posso fazer, mas eu estou aqui pelo menos para ser o seu companheiro. Jesus foi assim, um companheiro. Ele serviu pessoas que caminhavam com ele, como os discípulos. Ele, em meio ao caminho, visitando vilarejos e povoados e cidades, ele foi contactando pessoas e enxergando a dor das pessoas. E em cada dor existe uma oportunidade de servir. Casais precisam, solteiros precisam, idosos, crianças, jovens, todos precisam de alguma forma serem servidos. O que Jesus faria por esse casal que está em crise? O que Jesus faria por aquele senhor que está desempregado? O que Jesus faria por aquela senhora que está desesperada com seu filho doente? O que Jesus faria por aquele jovem que não sabe qual é a carreira que vai seguir e já tentou 1, 2, 3, 4 cursos e simplesmente ainda não decidiu o que fazer? Como Jesus serviria essas pessoas? E como nós podemos servi-las? Terceira dica da palavra de Deus. Primeira, mudança de foco, não só eu, mas ele. Segunda, mudança de atitude, ser como Jesus. E terceira, e agora é uma consequência do servir. Servir cria uma nova satisfação na vida. Veja o texto. Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Veja, Jesus desceu da glória, ele se fez homem, e na condição humana, Jesus começou a servir pessoas, e Jesus encontrou satisfação servindo pessoas. Nós não vemos Jesus em nenhum momento chateado em servir. Ele ficou cansado, é diferente. Em alguns momentos ele se vê obrigado a passar para o outro lado do mar da Galileia, está literalmente exausto, trabalhou o dia inteiro. Está tão cansado que é capaz de dormir num barco. Mas quando ele chega do outro lado e vem um pai chorando, pedindo ajuda, dizendo: a minha filha está morrendo, Jesus, que via o servir como privilégio, diz: eu vou até a sua casa.
É o privilégio do servir. Ele está trabalhando e caminhando com seus discípulos, e lá do outro lado da estrada vem um cortejo fúnebre. E na frente vem uma senhora literalmente abatida, porque ela está levando à sepultura o seu filho, e ela é uma viúva. E Jesus muda a sua trajetória, e porque tem prazer em enxugar as lágrimas de uma senhora, ele vai e serve aquela viúva. Jesus via o serviço como um privilégio, como uma honra, como uma alegria. Ele tinha prazer em servir, tinha prazer em trabalhar, tinha prazer em ajudar, tinha prazer em ser bênção na vida de pessoas. E algumas vezes Jesus enxergou o servir com um privilégio tão grande que ele faz coisas além da necessidade primordial do ser humano. Uma certa vez, em vez de pedir para as pessoas voltarem para casa e jantarem em suas próprias casas, Jesus olhou para uma multidão e, porque ele via o servir como um privilégio, ele resolveu alimentar todo mundo. Seria como convidar todos vocês para ir no restaurante, ainda que vocês tenham a casa de vocês e ainda que tenham planos para depois do culto, mas é um privilégio. É mais ou menos essa cena. Vamos alimentar essa multidão. E os discípulos ficaram chateados, porque eles ainda não tinham entendido a lição de casa. A alegria do servir, o privilégio do servir. Então, para que? Mande-os embora. Mas Jesus está ávido para servir. Jesus amava ver, quem sabe, o olho de uma criança brilhando. Jesus amava ver o sorriso de alguém que passou 30 e poucos anos num leito, mas que agora está pulando e andando, porque foi servido pelo Filho de Deus. Jesus amava fazer algo pelas pessoas. E ele, como Filho de Deus, fez isso. E embora sendo Deus, diz o texto, ele não se apegou. O que significa isso? O privilégio de ser Deus é grande, mas como servo ele se esvazia. Ele coloca para fora o privilégio de ser Deus e ele assume a forma de servo. E ele trabalha por pessoas e ele morre na cruz. É difícil entender a morte de Jesus, se não pelo olhar de alguém cujo serviço não era uma obrigação, era um prazer, ainda que resultasse em sua própria morte. Bem, Jesus mostra que há dignidade no servir. Grande dignidade. A honra no servir. Olhe para Jesus e você vai enxergar um servo digno, que influenciou muitas pessoas. E o maravilhoso é saber que quem imita Jesus também influencia tantas pessoas. Quem imita Jesus e faz o que pode ser feito em nome de Jesus, essa pessoa será marcada na história de muita gente. Sabe quais são as pessoas mais lembradas? São aquelas que provocaram mais dor, ou são aquelas que demonstraram mais amor? Eu espero que nós não sejamos reconhecidos como as pessoas que causaram mais dor. Lembrados depois de 30, 40 anos, porque alguém nos feriu, porque alguém foi grosseiro, porque alguém foi indiferente, porque alguém não fez. Pelo contrário, nós queremos ser lembrados porque alguém nos amou e alguém nos serviu. Eu garanto que Deus tem colocado pessoas ao seu redor
pessoas que precisam de você. Se você ainda não prestou atenção, creia, há pessoas perto de você, seja na sua casa, no seu trabalho, na vizinhança, na igreja, no círculo onde você convive, há pessoas precisando de ajuda. Precisando de um servo de Jesus que age como Jesus. Há pessoas pedindo socorro. E elas estão pedindo socorro a você. A você que já percebeu que aquela pessoa com quem você convive, ela está precisando de socorro. Ela está precisando de ajuda. Ela está precisando de compaixão. Ela está sedenta por um servo de Deus que se apresente realmente como servo e não como um cristão descomprometido com a bênção que é servir. Servir é uma demonstração prática de que nós queremos ser bênção na vida do outro. Você quer ser uma bênção na vida de alguém? Eu acho que você quer. Eu acho que lá no fundo do seu coração, você tem o desejo de ser uma bênção na vida de alguém. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para ser uma bênção na vida do outro. Quando Deus projetou o ser humano, Ele o projetou para ser bênção nas mãos dEle. Só que ser bênção na mão de Deus significa, na prática, fazer a obra de Deus que envolve pessoas. Ser bênção significa que, a semelhança de Jesus, nós serviremos pessoas. Você se realizará muito mais servindo, muito mais ajudando do que você pode imaginar. Philip Yancey, o ano passado, no mês de novembro, num congresso de pastores na Califórnia, citou uma pesquisa feita nos Estados Unidos, no ano de 2012, pesquisa que buscava reconhecer o sentido da vida para as pessoas. Então foram feitas perguntas do tipo: o que te motiva, o que te alegra, o que realmente fala o seu coração, o que te faz vibrar, o que te faz assim ficar empolgado? E veja que interessante. Mais da metade dos entrevistados disse que ajudar alguém faz bem. Seja um filho, seja um vizinho. Eles disseram que uma coisa altamente empolgante é quando alguém diz: muito obrigado, você me socorreu. Muito obrigado, você me ajudou. Responderam mais de 50% que lhes trazia uma grande motivação perceber que a vida de alguém foi transformada porque essa pessoa agiu para com ela. Eu não sei quantos dessa pesquisa eram cristãos. Eu espero que a maioria desses 50% tenham sido cristãos. Porque o cristão entende que há um prazer em servir. Há uma alegria em servir. E agora, queridos, eu retorno à temática da manhã para encerrar. Nós não podemos ter reservas para servir. Você se sentirá incomodado em servir algumas pessoas. O inimigo vai trabalhar na sua mente dizendo: ele não merece, não faça nada. Ela não, você já ajudou. Você tem muitas coisas para fazer. Você não precisa. Mas eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo fale mais alto ao seu e ao meu coração. E que o Espírito Santo de Deus nos traga à mente o Senhor Jesus tocando pessoas, ajudando, indo, socorrendo. E que de repente nós nos levantemos e assumamos que somos servos
e estamos nesse mundo para ajudar, trabalhar, ser bênção na vida de pessoas. Há muitos ambientes onde você pode servir. Você pode servir na sua família, comece por lá, mas não fique só ali. Você pode servir na sua igreja, você pode servir na sociedade, onde estiver uma pessoa precisando de ajuda. Lá está a oportunidade para servir. Termino com a história de Richard Bear. Richard Bear é conhecido, ele era um homem bem abastado, recebera uma herança do pai, uma empresa muito grande. E ele e seu irmão comandaram essa empresa, visionários. Foram para a Europa e lá trabalharam muito, ganharam muito dinheiro. Resolveram dividir a empresa em vários ramos, desde bebida até o ramo têxtil, e construíram um grande império. Aos 55 anos, eram bilionários, homens com muito dinheiro. Um dia, Bear chega para o seu irmão e diz: olha, eu preciso te confessar uma coisa. Eu sou um homem infeliz. Esse império que nós construímos não me trouxe felicidade. E o seu irmão, olhando para ele assim com sinceridade, diz: é interessante. Eu me canso muito, nós trabalhamos muito, eu dou o meu máximo, eu me realizo, mas falta alguma coisa. Falta alguma coisa. Os irmãos Bear resolveram então buscar o que faltava. Eles eram cristãos. Eles davam uma soma bem elevada de dinheiro na igreja, mas continuavam buscando alguma coisa que os empolgasse. Muito bem, resolveram juntos, com suas respectivas famílias, fazer um safari na África. E então alugaram toda aquela parafernália, e carros e roupa, e o pessoal que lhes dirigiria no safari, e foram. E enquanto estavam indo numa das estradas até chegar, eles foram vendo meninos à beira da estrada, vários meninos, um mais magrinho que o outro. O filho de um dos Bear perguntou: pai, por que esses meninos são tão magros? E Bear não respondeu. Um pouco mais à frente tinha uma mulher grávida. Era uma vareta com uma barriga. E o menino de novo: pai, por que aquela mulher é tão magra? Um pouco mais à frente, um povoadinho, homens extremamente magros, famintos. E o menino diz: pai, por que eles são tão feios assim, tão magros? Muito bem, fazem o safari, voltam. E quando chegam em casa, um Bear diz para o outro, quando estão olhando as fotos da viagem: você sentiu o mesmo que eu? Vamos voltar para lá e vamos fazer alguma coisa por aquelas crianças. Vamos fazer alguma coisa por aquele povoado. Vamos fazer alguma coisa porque aquilo mexeu com a gente. Aquilo nos tocou. Bom, para terminar a conversa, a Associação Bear de Ajuda Humanitária na África ajudou alguns milhares de crianças, adultos, gente que não tinha um hospital, não tinha comida. Eles fizeram aquilo que lhes preencheu. Já na beira da morte, devido a uma enfermidade grave, uma das últimas palavras de Bear foi: eu parto desse mundo realizado
E realizado por quê? Pela empresa? Não. Realizado por ter servido vidas, por ter abençoado pessoas em nome de Jesus e por ter transformado a história de muita gente em nome de Jesus. Sirvamos como Jesus serviu e que o prazer de servir motive você e eu a trabalharmos muito para o Senhor Jesus. Vamos ficar em pé. Em pé cantaremos um hino que na verdade é uma convocação. Tua voz escuta convocar-me. É a voz de Jesus, do servo Jesus, do Senhor Jesus. É a voz de Jesus dizendo: que tal você servir um pouco mais? Que tal se envolver mais? Que tal ajudar alguém? Que tal fazer algo por alguém? Que tal dar um passo em direção ao que sofre? Que tal se envolver com aqueles que não podem te dar nada? Talvez nem um muito obrigado, mas que na verdade te darão tudo, porque eles serão a manifestação de uma oportunidade de Deus para a sua vida. Vamos cantar. Senhor, eis-me aqui, é a resposta de um servo de Deus. Vamos orar. E antes da minha oração, ore você. Talvez o exemplo de Jesus como um servo tenha de algum modo mexido com você. Ore. Talvez você já tenha servido tanta gente, mas não teve gratidão deles. E isso te impediu de servir. Isso se tornou um entrave para você amar outras pessoas. Mas trabalhe o seu coração agora em nome de Jesus. Não lembre da ingratidão de alguém, lembre de Jesus.
e lembrando de Jesus, tente agora enxergar-se como um servo de Jesus. Um servo que fará o que Jesus fez. Ajudará pessoas. Será bênção na vida de pessoas. Ore por isso. Peça ajuda a Deus para que você mude o foco, que não seja só você, que seja o outro, que sejam os que estão perto ou longe. Peça coragem para ter atitudes como a de Jesus. E peça a Deus para que servir seja um privilégio, uma alegria, uma honra, uma bênção na sua vida pessoal. Senhor nosso Deus, nós nos rendemos a Ti, porque somos Teus servos. Nós reconhecemos a Tua autoridade sobre nós. Reconhecemos que o Senhor é dono de nossa vida. Reconhecemos a Tua grandeza, reconhecemos todo o amor e misericórdia que tem para conosco. Mas nessa noite queremos também, Pai, enxergar o exemplo sublime e maravilhoso de Jesus. O Jesus que veio a este mundo como um servo. O Jesus que ofereceu-se como socorro, como esperança. O Jesus que deu o pão, o Jesus que deu o abraço a uma criança, o Jesus que tocou num leproso e o curou, o Jesus que ensinou, o Jesus que ouviu, o Jesus que serviu. Pai, nessa hora pedimos-te coragem, muita coragem, para repetirmos o exemplo sublime de Jesus. Ajuda-nos, Pai, a quebrarmos qualquer resistência e a servirmos não apenas aquele que faz parte do nosso rol de amizades, mas servirmos até aquele que se apresenta como um inimigo, como alguém que não quer, mas precisa de ajuda. Pai, nós precisamos de Ti para sermos servos. Pedimos sabedoria, pedimos graça, pedimos autoridade, pedimos poder do Teu Espírito, pedimos todo o conhecimento necessário para de fato ajudarmos, para sermos bênção. E Senhor, que tenhamos a alegria de ver vidas sendo transformadas através da nossa ajuda, trabalho, socorro, através de vidas sendo instrumento na mão de Jesus. Obrigado porque Jesus é o nosso Senhor e ainda assim continua nos servindo com amor, com esperança e com graça. Ajuda-nos a ser como Ele. E ajuda-nos como igreja a servirmos essa comunidade onde o Senhor nos colocou. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe na nossa missão. Antes de irmos para casa, deixa eu dar alguns recados bem rápidos para você. Primeiro recado, que eu acho que está chovendo. Que bênção, né? Você ouviu? Bênção. Chova bastante. Muito bem. Hoje é o segundo domingo do mês de fevereiro. Muitos de vocês tiraram férias em janeiro, não tiraram?
alguns tiraram 30 dias, alguns tiraram 40 dias, mas o mês só tem 30. Mas vocês começaram já em dezembro, ou chegaram agora em fevereiro. A verdade é que em janeiro nós tivemos poucas pessoas aqui na igreja, e nós tivemos também em janeiro uma arrecadação muito pequena face aos desafios da igreja. Se você já percebeu, os quadros elétricos daqui, aliás, do subsolo até o último andar desse prédio, estão sendo colocados, eles já foram comprados. E em janeiro, só de quadros elétricos, nós investimos quase 100 mil reais. Foi um valor bem significativo. Mas em janeiro, nós tivemos uma entrada pequena, como acontece em quase todo mês de janeiro, porque várias pessoas estão viajando. Então, a semelhança do que fizemos pela manhã, estamos desafiando você a não apenas ser fiel no mês de fevereiro, mas a ser generoso no mês de fevereiro. Nós temos ainda uma parcela bem alta para pagar nos quadros, e a gente vai pagar em nome de Jesus, porque será uma maneira de honrarmos o nome de Jesus. Mas nós precisamos da união da igreja para cobrirmos esse déficit entre janeiro e o mês de fevereiro. Então, se você não pôde participar na hora dos dízimos e ofertas, venha quarta-feira ou dê a sua contribuição no próximo domingo. Será uma bênção para sairmos desse sufoco momentâneo de final aí de férias. As atividades da igreja voltaram, e dentre elas, uma das atividades que nós sempre destacamos são as novas turmas de batismo e as novas turmas da integração de novos membros. Se você quer ser batizado, quer ser membro dessa igreja através do batismo, você tem 3 possibilidades. Se você é adulto, jovem, você tem a classe das 9 horas da manhã na escola bíblica, que é dirigida pela Nívia. Se você é adolescente ou junior, você tem uma classe também às 9 horas da manhã do domingo, lá no Ministério Conexão. E se você é adolescente, junior, adulto, mas não pode vir aos domingos pela manhã, então na quarta-feira, às 19 horas, também tem uma turma. Essas 3 turmas começaram hoje, então ainda dá tempo de você, no próximo domingo ou próxima quarta, vir. É só vir e ir direto para a classe. Pergunta onde é a classe de preparação para o batismo e o pessoal vai te indicar. E se você vem de outra igreja, já foi batizado e quer servir a Deus conosco, então nós temos uma classe domingos pela manhã, às 9 horas. Quem dirige essa classe é o pastor Fernando, é a classe de integração, você está convidado a vir. Agora, daqui a uns 40 dias mais ou menos, teremos curso de noivos para quem vai se casar agora no ano de 2014. Se você quiser, faça o curso, vai ser uma bênção para a sua vida. E a semelhança do que disse pela manhã, um casado outro dia me perguntou, olha, na minha época não tinha isso, eu não fiz curso de noivos, eu posso fazer? Pode fazer, não tem problema nenhum. Você faz assim uma reciclagem, e aí, quem sabe, vai ter oportunidade até de nos ajudar, dando lá um testemunho de como é boa a vida de casado, mas casado com Jesus. Pedimos as suas orações pela irmã Elza Muniz, o seu irmão, o seu Esdras faleceu, então vamos orar pela irmã Elza. Ela, a irmã Elza, é tia da irmã Elma, família querida aqui da igreja. Vamos orar por esses queridos que perderam aí um familiar. Desejo que você tenha uma semana muito abençoada. E esse pessoal que em geral só vem à noite, não vem de manhã, né? Que tem o pessoal só da manhã e o pessoal só da noite. Mas se você costuma vir apenas à noite, no próximo domingo, eu quero te convidar para vir de manhã, que eu quero compartilhar algo muito especial com você, tá certo? Nós estamos aí olhando para o ano de 2014, começo de 2015, e eu tenho
algo a compartilhar com você. Gostaria muito que você estivesse aqui no próximo domingo pela manhã, às 10h15, no momento do culto. A gente vai apresentar alguns desafios que dizem respeito a nós, Igreja de Jesus. Então, fica o meu convite para você. Que Deus abençoe sua vida e aproveite a chuva. Nem abre o guarda-chuva, vai a pé para casa só para pegar uma chuvinha. Deus te abençoe. Despeça de quem está ao seu lado. Deseje uma semana abençoada e cheia da graça de Jesus.